As prisões mais perigosas do mundo. E aí, curioso, tudo bem com você? No contexto global das prisões, algumas se destacam negativamente por condições extremas e tratamento desumano, tornando-se notórias como as piores. Essas instituições, muitas em países fragilizados, exibem abusos, superlotação e violência, provocando debates sobre justiça e direitos humanos. As histórias desses lugares sombrios revelam condições desafiadoras com superlotação, falta de cuidados médicos e violência recorrente. A ausência de programas de reabilitação agrava o quadro, perpetuando um ciclo de crime e violência. O sistema falho desafia princípios fundamentais, criando um panorama inquietante. Antes de ir ao tópico, quero fazer uma proposta para você. No 3, quero que você deixe o like. Vamos lá? 1, 2, 3. É isso aí. Vamos ao vídeo. ADX Florence Supermax, Estados Unidos. A prisão de segurança máxima dos Estados Unidos, ADX Florence, no Colorado, ganhou fama como refúgio para os criminosos mais temidos do país, incluindo o conhecido narcotraficante Joaquim El Chapo Guzmán. Conhecido como o Alcatraz das Montanhas Rochosas, ou Supermax, essa prisão é uma fortaleza isolada no meio das montanhas rochosas. Os detentos enfrentam condições extremamente difíceis, passando a maior parte do dia em celas à prova de som do tamanho de um pequeno quarto. O isolamento é tão severo que um ex-diretor descreveu as condições como muito piores do que a morte. A prisão é protegida por patrulhas armadas, torres de artilharia e paredes com arame farpado, garantindo que os presos estejam completamente isolados do mundo exterior. Dentro das celas, os detentos têm mobília de concreto e janelas projetadas para restringir a visão do lado de fora. As refeições são entregues através de pequenos buracos e o contato com guardas e funcionários é limitado. Mesmo durante a hora diária de recreação, os presos veem o céu apenas através de grades, ressaltando a falta de contato com o mundo exterior. O rigoroso controle inclui grilhões e algemas sempre que os presos deixam suas células. Com apenas uma hora de recreação ao ar livre, a reabilitação e a reinserção social parecem distantes para esses detentos. A ADX Florence representa um extremo em termos de isolamento, buscando conter e punir os criminosos mais perigosos dos Estados Unidos. O debate sobre a eficácia dessa abordagem em relação à sociedade continua, enquanto figuras como El Chapo Guzmán enfrentam penas em um ambiente solitário e opressor. Tadmor Prison, Síria. A prisão de Tadmor, na Síria, foi lar de milhares de prisioneiros políticos e criminosos durante a década de 1980, situada no deserto árido do país. Além da brutalidade, Tadmor era conhecida por condições climáticas extremas. Sem aviso ou motivo, os detentos enfrentavam sofrimentos brutais, muitas vezes resultando em mortes. Durante interrogatórios para obter confissões, os prisioneiros sofriam punições cruéis por parte dos guardas, utilizando diversos objetos. Um escritor palestino que passou 2 anos lá descreveu como injusto chamar Tadmor de prisão, pois os detentos não tinham direitos básicos, apenas viviam com medo e horror. Presos islâmicos enfrentavam tratamento ainda mais severo, a ponto de ser difícil mencionar detalhes. O contato visual era estritamente proibido e os detentos não podiam levantar a cabeça ou olhar uns para os outros. Em meio ao tratamento terrível, os prisioneiros formaram uma espécie de democracia para resistir. Militares inovavam em métodos humilhantes, como obrigar um detento a mover cerca de 100 pares de chinelos usando apenas a boca. A recusa em delatar outros resultava em punições para o prisioneiro e mais 10 homens. Em junho de 1980, ocorreu um massacre, levando à morte de 500 a 800 detentos em poucos minutos. Após relatos de brutalidade e tortura, a prisão foi fechada em 2001, destacando suas condições perigosas e graves violações dos direitos humanos. La Sabaneta, Venezuela. A prisão de La Sabaneta, na Venezuela, foi descrita como a entrada para o quinto círculo do inferno pelo ex-presidente venezuelano Hugo Chávez, e essa reputação é justificada. Não apenas possui uma das maiores taxas de homicídios do mundo, mas as prisões do país estão tão lotadas de criminosos que La Sabaneta tem apenas um guarda para cada 150 detentos. Projetada para abrigar no máximo 1.500 presos, atualmente aloja até 2.500, incluindo cerca de 192 crianças.
Essa superlotação resulta em condições extremamente precárias, com acesso inadequado a cuidados médicos, alimentos e água limpa. A violência entre os detentos é comum e as condições sanitárias são tão ruins que doenças como cólera são frequentes. A corrupção no sistema prisional venezuelano permite que presos mais ricos subornem os guardas e controlem a prisão, comprando favores e celas maiores, enquanto os presos mais pobres sofrem mais. Os detentos em La Sabaneta, seguindo um código prisional, chegam ao extremo de costurar a própria boca para autodefesa. Ao longo das décadas, a prisão foi assolada por violentos tumultos, causando mortes significativas. Em 2013, um motim resultou na morte de 16 detentos, com a culpa sendo atribuída aos guardas corruptos que permitiam contrabando de armas e incentivavam a violência. A prisão foi fechada após 55 anos de operação devido à extrema violência, deixando um rastro de guerra interna entre os prisioneiros. Você já imaginou o significado por trás das tatuagens feitas por detentos? Descubra os mistérios por trás das marcas na pele de quem vive no sistema prisional. Por isso, te convido a assistir Os Verdadeiros Significados das Tatuagens de Cadeia. O link está disponível nos cards e na descrição do vídeo. La Modelo, Colômbia. A prisão La Modelo, na Colômbia, é dividida em duas alas. A ala norte abriga rebeldes de esquerda, enquanto a sul tem apoiadores do governo de direita. Em 27 de abril de 2000, mais de 100 vidas foram perdidas em um confronto, levando o governo a alterar o regime prisional. Curiosamente, o pessoal prisional não carrega armas, embora os detentos possam acessar diversas armas. Com uma média de 13 detentos para cada guarda, o controle sobre os internos é mínimo. Durante o dia, apenas 2 guardas são designados para cada seção e à noite, apenas um. Eles relativamente não podem entrar em locais como o Pátio 2 sem permissão dos cerca de 150 detentos que controlam o pavilhão. Em março de 2020, um motim explodiu devido ao medo na propagação da Covid-19 entre os detentos, resultando em 23 mortes e 83 feridos. Em todo o país, os detentos têm protestado contra a superlotação e serviços de saúde precários desde o início da pandemia. O que torna essa prisão única é a ausência de separação entre diferentes tipos de detentos, como paramilitares, policiais corruptos, traficantes de drogas e presos comuns, todos compartilhando celas e pátios. Com a violência, armas e criminosos presentes, não é surpresa que La Modelo seja considerada tão perigosa. Penitenciária Carandiru, Brasil. A penitenciária de Carandiru, no Brasil, foi indiscutivelmente a prisão mais violenta e mortal do mundo na América do Sul. Construída por Samuel da Navas em 1920 como um modelo para atender às novas demandas do Código Penal de 1890, tornou-se palco de graves violações dos direitos humanos ao longo da história do Brasil. No final do século XX, a superlotação era tão extrema que os detentos operavam sob suas próprias regras, desafiando os poucos guardas presentes, com capacidade para 4.000 presos. Carandiru chegou a ter mais de 8.000, com apenas 1.000 agentes penitenciários tentando manter o controle. As condições dentro das paredes eram horríveis, com desnutrição, doenças e lesões comuns. A falta de pessoal médico resultava em tratamentos muitas vezes sem analgésicos, levando à propagação de doenças transmissíveis, incluindo o HIV. A verdade sobre essas condições veio à tona quando um renomado médico brasileiro escreveu um livro sobre sua experiência como voluntário, de 1989 a 2001. Um simples conflito entre detentos durante um jogo de futebol em 1992 desencadeou um motim, resultando na morte de 111 presos. Apesar da crise evidente, nenhum policial foi preso. O comandante da operação foi inicialmente condenado a 632 anos, mas acabou sendo libertado após vários julgamentos e foi assassinado em 2006. Hoje, a prisão foi demolida, mas seu legado permanece em um museu público que preserva parte da história dessa prisão brutal. Embora as prisões sejam lugares violentos, uma tendência observada é que condições desumanizantes contribuem para mais violência.
E assim concluímos mais um vídeo sobre as prisões mais perigosas do mundo. Agradecemos a você por assistir até o final, o que demonstra seu interesse no conteúdo. Se você achou esse vídeo informativo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais conteúdo interessante. E assista também os verdadeiros significados das tatuagens de cadeia. O link está nos cards e na descrição desse vídeo. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade e até o próximo vídeo.